Vamos lá, né? Vamos resolver alguns exercícios aqui sobre intervalos de conjuntos, né? Intervalos numéricos. Os exercícios envolvendo conjuntos numéricos a gente vê quando a gente for chegar em relações e funções, que é algo mais com mais substância e aí vai ser mais importante, certo? Então vamos lá. Descrever os seguintes conjuntos. Na realidade eu estou pegando intervalos e fazendo operações entre esses conjuntos, certo? Primeiro passo para se resolver esse tipo de problema é você descrever esses conjuntos na reta, certo? Então, o primeiro conjunto descrito aqui é 0, 2. Então, vamos lá, vamos descrever aqui a reta 0 e 2. Observe que o 0 é fechado e o 2 também é fechado. Então, eu vou colocar aqui o 0 fechado e o 2 fechado aqui, ó. Certo? Então, considerando todos esses números aqui. Certo? Uma coisa que a gente deve respeitar nos exercícios envolvendo intervalos numéricos é chamada de relação de ordem. Você tem que prestar muita atenção onde você está colocando os números. Eu vou explicar com esse próximo passo. Eu vou colocar aqui o próximo conjunto 1 e 3. Veja só, o intervalo de 1 para 3. Não faz sentido eu colocar o 1 antes do 0. Porque na escrita o 1 vem depois do 0. Mais ainda para esse caso. O 1 ele fica exatamente entre 0 e 2. Percebe? Então eu tenho que respeitar a ordem da escrita dos números quando eu for colocar esses conjuntos na reta para estudar as operações entre esses dois conjuntos. Certo? Eu tenho que respeitar essa ordem. Então eu vou colocar o 1 aqui no meio. 1 e o 3 depois do 2. Certo? Então eu vou querer todos esses caras aqui, fechado em 1 e 3, né? Fechado aqui, fechado cá. Tá certo? Tudo bem? Beleza. Bom, 0, 1, 2, 3. Tudo na ordem bonitinho, certo? Então agora vamos colocar aqui o que a gente está buscando, a união entre eles. O que é o conjunto união entre dois conjuntos? Pega todo mundo que está nos dois conjuntos, junta num pacote só. Certo? Junta todo mundo. Então vamos lá. Eu vou observar aqui quem são os limites, os limitadores dos dois lados. O menor descrito aqui é o 0, né? É isso? Se eu quero união entre dois conjuntos, significa que eu quero todos os elementos dos dois conjuntos dentro de um conjunto só. Mesmo que ele participe de um ou se participe dos dois ao mesmo tempo. Alguém ganhou uma Auto 9 e está brincando aqui perto. Então, a gente vai, na operação de união, considerar os extremos mais extremados possíveis. Certo? Que nesse caso é 0 e 3. Né? Então, o 0 e o 3, certo? Então, 0 aqui e 3 cá. Por que os dois fechados? Porque para participar da união, ele precisa apenas de participar de um dos conjuntos. O 0 participa apenas do primeiro e o 3 participa apenas do segundo. Todo mundo entre 0 e 3 participa dessa operação de união. Todo mundo, certo? Sem exceção. Tá? Então, todos esses caras aqui participam. Então, solução aqui quem seria? Solução é o conjunto fechado em 0 e fechado em 3 também. Ok? Tranquilo? Beleza, né? União, eu estou pegando todo mundo, juntando um só. Nesse segundo caso, eu já quero interseção, ou seja, eu quero os caras que estão em comum, certo? Nos dois, o que aparece em repetição dos dois conjuntos. Então, são até os mesmos conjuntos, né? Se eu não me engano. Então, 0 e 2, né? 1 e 3, né? E aí eu vou pegar o conjunto solução que eu estou buscando. O que me diz a operação interseção? A operação interseção me diz que eu quero pegar os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Na linguagem de intervalos, eu quero pegar os trechos pintados que estão em comum região nas duas retas.
Veja, ó, concorda comigo que, essa região aqui, ó, entre essas duas linhas azuis, participa dos dois conjuntos? É isso o conjunto de interseção. Interseção é a parte a parte das duas retas que é comum tanto ao primeiro conjunto quanto ao segundo. E aqui a gente consegue ver que tem essa região aqui. Eu consigo delimitar essa região? Consigo. Quando eu falo delimitar, eu quero dizer que se eu consigo enxergar o menor e o maior elemento, delimitar isso. Menor e maior, estou delimitando a região que eu estou buscando. Então, 1, não é isso? 1 e 2, né? Tudo bem? Então, essa partezinha aí. Então, a solução aqui, o conjunto S, fechado em 1 e fechado em 2 também, né? Ó, participa dos dois conjuntos. Terceiro aqui, né? Eu coloquei todos aqui no todo mundo fechado para ficar mais fácil de entender uma primeira visão, né? Agora, um pouco mais de dificuldade, né? União de menos 2 e 1 até 0 e 2. Então, vamos lá. Né? Deixa eu pegar o de outra cor aqui. União de menos 2 até 1. Aberto em menos 2. E fechado em 1. Né? Fechado em 1. Aqui assim. Todo mundo aqui. E 0 e 2, né? 0 e 2. Aberto em 0. Entre menos 2 e 1, né? Aberto em 0. E aberto em 2 também, né? Aqui. Certo? Tem esses casos. Eu estou botando a bolinha em cima aqui, porque se eu botar em cima da reta, pode ser que confunda que seja fechado, né? Então, para ajudar vocês aí na visualização, estou colocando assim. Pronto, é aqui a solução. Eu quero a união desses dois caras. Então, novamente, né? Vou pegar os dois extremos. Tá? Eu quero pegar os trechos que participam das duas retas, né? Concordam comigo que é menos 2 e 2, né? De menos 2 até 2, né? Agora, detalhe. O menos 2, ele não participa do primeiro conjunto e nem do segundo. Ele não participa, porque ele está aberto aqui. Eu vou pegar todos os números entre menos 2 e 1, mas os números aqui até menos 2 eu vou pegando até o mais próximo possível dele. Mas o menos 2 ele não vai entrar. Ele está aí como limitador desse intervalo. Então aqui eu represento ele também como limitador, uma vez que a bolinha aqui não está fechada. Certo? E aqui, ó, o 2 também, né? É também um limitador, né? Certo? União, tudo bem? Então, a solução é aberto em menos 2 e aberto em 2 também. Certo? Ó, tudo bem? Todo mundo entre menos 2 e 2 está pintado em algum pedaço de uma das duas retas. Todo mundo entre menos 2 e 2. Certo? Considere isso. E aí a operação diferença, né, que nós não vimos ainda aqui nesse contexto de intervalo, que é bem interessante aqui. Talvez seja mais fácil, né? Para mim, eu vejo com mais facilidade do que as outras operações. Então, fechado em menos 1 e fechado em 3, né? Sempre respeitando a ordem. Fechado em 0, aberto em 4, né? E aí eu tenho essa região pintada aqui. Então, quem seria a diferença? Relembrando a operação diferença. Quais são os elementos que entram no conjunto de diferença? O conjunto de diferença entre os elementos que participam do primeiro conjunto, mas que não participam no segundo. Ele está aqui, mas não está aqui. Certo? Então vamos lá. Qual é o trecho aqui, ó, se eu começar a observar, qual é o trecho que está no primeiro intervalo que não está aqui, ó? Se você observar, ó, esse pedacinho aqui entre menos 1 e 0 contempla exatamente a operação diferença. Pense, está no primeiro, mas não está no segundo. Então quais são os números que estão no primeiro intervalo que não estão no segundo? É esse pintadinho aqui, ó. É esse cara aqui, ó, que está no primeiro pedaço, mas não está no segundo. Certo? Que são delimitados por menos 1 e 0. Menos 1 está no primeiro? Tá. Está no segundo? Não. Então participa da diferença. Fechado nele. O 0 está no primeiro? Tá.
O zero não está escrito, mas está no primeiro, né? Porque o zero, ele é um número entre menos 1 e 3. Então o zero está aqui, ele participa do primeiro e participa também do segundo, porque ele é um intervalo fechado, de extremo fechado. Então se ele participa do primeiro e do segundo, ele não vai participar da diferença, porque tem que participar apenas no primeiro. E como a gente consegue ver aqui, ele participa tanto do primeiro quanto do segundo. Então aqui ele vai entrar com bolinha aberta, ó. Certo? Ele vai entrar com bolinha aberta. Então solução vai ser fechado em menos 1 e aberto em 0. Então, tá tudo aí feito, tudo tranquilo, certo? Qualquer dúvida, volta e revê a questão, dá uma revisada, deixa sua pergunta nos comentários se for o caso, tá bom? Segue o baile.